Dos meninos que fizeram pequenos grupos comigo. Então a gente vai visualizar de novo algumas imagens, revisitar alguns conceitos, tá? E aí a gente vai aprofundando na nossa discussão. Então olha só, o que a gente já visualizou, o que a gente teoricamente já sabe. Quando você olha para as queimaduras, claro que você já conhece que as queimaduras elas são divididas em 3 graus, e isso está relacionado com qual camada da pele foi a lesão. Você sabe que nossa pele ela é formada pela epiderme, pela derme e pela hipoderme. Você também sabe que na epiderme a gente tem os 5 estratos, beleza? E esses estratos, lembra? Está relacionado com câncer de pele. E a gente sabe que na nossa derme e na nossa hipoderme tem uma origem embrionária diferente da epiderme. A epiderme é ectoderma de superfície. A derme é mesoderma. E a hipoderme tem uma parte mesodérmica e outra parte endodérmica. Tá bom? Então são de origens embrionárias diferentes. Se a gente tem uma queimadura de 1º grau, significa que essa queimadura atingiu a epiderme e não avançou até a derme. Claro que, se avançar até a derme, a gente muda o grau, agora a gente tem uma queimadura de 2º grau. E se além da derme chegar na hipoderme ou em tecidos adjacentes, moles, a gente está visualizando uma queimadura de 3º grau. Essa queimadura de 3º grau, ela pode danificar tendão, ligamento, músculos, nervos, etc. Que dificilmente acontece nas outras queimaduras. Tudo bem? Quando a gente fala outras, a gente está pensando em 2º grau. Então, existe uma relação direta entre camadas da pele atingidas com o grau das queimaduras. Fechou até aqui? Uma das características que a gente sempre observa é o seguinte: o calor relacionado com a queimadura, ela gera algumas características que tem como pano de fundo o processo inflamatório. E esse processo inflamatório tem algumas características que você teoricamente conhece. Quais são as características de todo o processo inflamatório? É a dor, o inchaço ou edema, depois o calor e o rubor ou vermelhidão. Essas características, elas surgem a partir do sistema imunológico. E o sistema imunológico vai liberar moléculas que vai mudar a característica da pele para que esses sintomas de dor, edema, calor, rubor aconteçam. Tudo bem até aqui? Então, tira uma foto, por favor, disso pra gente. Aqui você está vendo os principais mediadores que agem nas estruturas da nossa pele para que a gente tenha aquelas características. Então, a gente tem a histamina, e aí anota para mim, por favor. Essa histamina, ela é liberada a partir de mastócitos. Então a gente vai chamar aqui, ó, mastócitos. Mastócitos são células do sistema imunológico. E a histamina é liberada no mastócito quando o calor destrói ou rompe os mastócitos. Tá? Claro que essa histamina também é liberada, eu acho que você já viu falar, em processos de alergia, né? Quando você está em situações alérgicas, você toma antihistamínico, beleza? Então a ideia da histamina é liberada por células do sistema imunológico. A prostaglandina, então PGE2, ela é liberada a partir das células do endotélio. Então aqui são células do endotélio. Fechou?
Da mesma sorte, o NO. O óxido nítrico, NO, também é liberado a partir das células do endotélio. E a bradicimina também são liberadas a partir de células do sistema imune. Então, histamina e bradicimina, sistema imunológico. Prostaglandina e óxido nítrico, células do endotélio. Deu certo? Aí o que a gente sabe? Me dá um segundo só para eu pegar uma outra imagem aqui, para facilitar a sua compreensão. Eu não tinha pensado nela, mas acho que vai ser importante. Um segundo. Então, olha só, pessoas, isso vai facilitar a nossa compreensão. Isso. Então, olha só. Quando a gente pega os nossos vasos sanguíneos, eles são divididos em túnicas. Claro que você vai perceber o seguinte, que a gente tem vasos sanguíneos de grande calibre, vasos sanguíneos de médio calibre e vasos sanguíneos de pequeno calibre. Tudo bem? Os vasos sanguíneos de grande e de médio calibre, eles têm 3 túnicas assim chamadas: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Essa túnica íntima, perceba que o sangue ele passa aqui, ó. Então, o plasma e as células vermelhas, eles passam nesse primeiro tubo. E aqui, ó, onde eu estou colocando o número 1, número 2, número 3, isso são células que a gente chama de endotélio. São as células do endotélio. Essas células é uma única camada de célula, então é um tecido simples. Deu certo até aqui? Depois, envolvendo essa camada de endotélio, onde eu estou colocando a letra B, ó, a gente tem uma lâmina chamada de lâmina basal e uma lâmina elástica. Tá? Essa lâmina basal e lâmina elástica não é célula. Fechou? E depois a gente tem a túnica média. Perceba? Onde eu estou colocando aí ó, a letra A, letra B, letra C, letra D. São células de musculatura. Então, quando a gente quer fazer um processo de vasodilatação, essas células têm que relaxar. Essas células da musculatura relaxam. E quando a gente pensa em vasoconstrição, essas células da musculatura contraem. E aqui você está trabalhando com músculo liso. Beleza? Então, esse músculo não é um músculo estriado esquelético, é um músculo liso. E esse músculo liso, então, ou ele vai contrair, vasoconstrição, ou ele vai relaxar, vasodilatação. Aí o que vai acontecer? Aqui dentro do nosso endotélio, a gente tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos.
Beleza? Claro que você sabe que esses glóbulos vermelhos têm por responsabilidade o transporte de gases. E os glóbulos brancos têm por responsabilidade o controle do sistema imune. Então é o sistema imunológico que vai fazer o seu papel a partir dos glóbulos brancos. Quando você tem alguma queimadura, que é a nossa discussão, ou as células do endotélio, que são essas, vai liberar uma molécula que vai agir aqui na musculatura, ou os glóbulos brancos que estão aqui dentro vai liberar moléculas que vai agir na musculatura. E é a musculatura que vai contrair ou relaxar para você ter a vasodilatação e a vasoconstrição. Então, não é o endotélio que tem o poder de contrair e de relaxar. É a musculatura que envolve ele. Deu certo? Então, quando você chegar em vasos sanguíneos de pequeno calibre, que são arteríolas e vênulas e capilares, essas arteríolas, vênulas e capilares não têm nem túnica média, nem túnica adventícia. Só tem a túnica íntima. Significa que arteríola e vênulas e capilares não têm o potencial de contrair ou relaxar. Isso tem que ser em artérias e veias. Deu certo? Então, artéria e veia contrai e relaxa, a partir da musculatura lisa que está na túnica média. Capilares, vênulas e arteríolas é bem menos. Na verdade, capilar é impossível, a não ser que a musculatura, se esses vasos sanguíneos estiver passando perto de alguma musculatura, que essa musculatura, ao contrair, contraia também esses vasos sanguíneos. Isso é possível. Deu certo até aqui? Então, o que vai acontecer? Ó? Quando você pega a histamina, essa histamina, que são liberados a partir de mastócitos, elas agem no endotélio, e você sabe agora onde está esse endotélio. E aí, lá no endotélio, a histamina, ela aumenta a liberação de cálcio, beleza? Esse cálcio ativa uma enzima chamada de óxido nítrico sintase endotelial para liberar o óxido nítrico. Esse óxido nítrico é o mesmo desse, ó. É o mesmo NO. Onde que esse óxido nítrico age? No músculo liso. E lá no músculo liso, esse óxido nítrico aumenta a produção de GMP cíclico, e esse GMP cíclico, ele bloqueia a cadeia, para ficar fácil, a miosina 2. Se ele bloqueia a miosina 2, não tem como ter contração. Entendeu a brincadeira? Lembra que para contrair a miosina tem que ligar na actina e puxar? Então, esse GMP cíclico bloqueia a miosina. E se bloqueia a miosina, não tem a contração, e o contrário da contração é o relaxamento. Fechou, queridos? Então, funciona. E por que a gente está pensando nisso? A gente está pensando nisso, ó, porque uma das características da queimadura é o vermelhidão. Então, fica vermelho, que é o rubor. Por que fica vermelho? Porque aumenta o fluxo sanguíneo. E por que aumenta esse fluxo sanguíneo? Porque os vasos sanguíneos irão vasodilatar. E como é que esses vasos sanguíneos vasodilatam? Aumentando bradicina, aumentando histamina, aumentando prostaglandina e aumentando o óxido nítrico. Então, esses marcadores bioquímicos servirão para fazer o processo de vasodilatação, e isso aumenta
o fluxo sanguíneo, tendo então a vermelhidão como uma característica. Deu certo? Então, a lógica da vermelhidão, muitas pessoas acham que é simplesmente graças ao calor. O que o calor faz? Faz com que as células liberem moléculas que vão fazer a vasodilatação, aumentar o fluxo sanguíneo e por isso fica vermelho. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você apanha. Por que fica vermelho onde eu levo uma pancada? Porque aumenta o fluxo sanguíneo naquele local. E por isso fica vermelho. Deu certo até aqui? Aí acontece o seguinte, então, essa é a característica do rubor. Quando você pega agora o calor e a dor, a gente está pensando em prostaglandina. De onde vem essa prostaglandina? Bem, lá no nosso endotélio, e agora quando eu falo endotélio você entende que é a camada de célula que envolve os vasos sanguíneos, você sabe que na membrana plasmática dessas células existe os lipídios de membrana. E aí a gente tem vários lipídios de membrana. Dentre eles, um que você já conhece é o PIP2. Lembra dele? E esse PIP2, vou fazer aqui de novo rapidinho para você, ó. A ideia é, eu tenho o glicerol, que são 3 carbonos, e aí eu tenho o ácido graxo ligado no carbono 1, tenho um outro ácido graxo ligado no carbono 2, e no carbono 3 eu vou ter um fosfato, depois um carboidrato, e ligado a esse carboidrato, mais 2 fosfatos. Isso é um lipídio de membrana. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho hidrogênio. Bem, esse lipídio de membrana que eu acabei de desenhar para você é exatamente o PIP2. Deu certo? Aí o que a gente lembra? Que a gente tem algumas enzimas que, ao quebrar o lipídio de membrana, emite um sinal para dentro da célula. Então a gente tem uma enzima que age aqui no carbono 1, que se chama fosfolipase A1. Tem um lipídio, uma enzima que age aqui, e ela se chama fosfolipase A2. O que a gente sempre estudou foi uma enzima que age aqui, que é a fosfolipase C. E uma outra que age depois do fosfato, que seria a fosfolipase D. De todas essas fosfolipases, na inflamação, qual que nos interessa? A fosfolipase A2, que vai quebrar e liberar esse lipídio. Se esse lipídio tiver 20 carbonos, ele se chama ácido araquidônico. Só se tiver 20 carbonos. Beleza? E aí, eu falei isso para os alunos ontem, que existe agora uma outra enzima. Então imagina que isso seja uma proteína que se chama ciclooxigenase, que todo mundo chama de COX. Então, C de ciclo, OX de oxigenase. O que a ciclooxigenase faz? Pega o ácido araquidônico que estava na membrana plasmática do endotélio. Então são as células endoteliais. E esse ácido araquidônico vai ser convertido em 3 coisas, que são prostaglandina, que é o que a gente está discutindo, leucotrienos e tromboxanos. Isso aqui, tromboxano, leucotrienos e prostaglandinas, a gente chama isso de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles servem
para estimular o processo de inflamação. E a prostaglandina está relacionado com dor. Tudo bem? Tromboxano está relacionado com fluxo sanguíneo. Aí a gente está pensando assim: eu quero parar de sentir a dor da inflamação. O que eu tenho que parar de produzir? Prostaglandina, claro. Então, o anti-inflamatório inibe qual enzima? A COX. Se você não tem a COX, você não tem os mediadores inflamatórios. Se você não tem os mediadores inflamatórios, dor, inchaço, etc., diminuem. E essa diminuição é o que você quer para uma situação inflamada. Beleza, ela vai ativar os nossos nervos, as nossas terminações nervosas livres para dor. É ela que envia o sinal das terminações nervosas livres para você ter a sensação da dor. Sim? Deu certo, queridos? Então, perceba, quando a gente pensa na prostaglandina, a gente está pensando em uma enzima COX que pegou um ácido graxo de membrana e produziu esse mediador. Tá, posso sair daqui? Belezinha? E agora a gente olha e tira uma foto, por favor, dessa imagem. O que a gente está vendo nessa imagem? A gente está vendo o sistema imunológico trabalhando em diferentes situações. Então, perceba, aqui você está vendo o nosso vaso sanguíneo e as células, algumas células do sistema imunológico. E aqui, outras células do sistema imunológico. Ó. Então, acabei de dizer para você, ó, do mastócito, que é uma célula do sistema imunológico que vai liberar histamina. Tudo bem? E aí você tem leucócitos, linfócitos, monócitos, plaquetas, etc. E cada uma dessas células é responsável por um processo dentro da inflamação. E aí, qual é a lógica que a gente tem que ter? É uma lógica inicial que você precisa de saber, e eu mostrei isso para os meninos ontem. Quando você tem um processo de infecção, então o seu tecido está infeccionado, duas coisas podem agir para ter a infecção, que são bactérias e ou vírus. Essas bactérias e vírus têm que ser combatidos pelo nosso sistema imunológico para que a infecção não aconteça. Então, quando você tem uma queimadura de 2º grau ou de 3º grau, a sua epiderme, ela é destruída. Se a epiderme é destruída, bactérias oportunistas que estão na própria pele ou em qualquer outro lugar podem gerar processo de infecção. O que o seu corpo faz? O seu corpo vai fazer a seguinte ideia: uma célula conhecida como macrófagos ou células dendríticas, tá bom? Então, essas duas células é do sistema imunológico, macrófagos ou células dendríticas, vai reconhecer o corpo estranho. Esse corpo estranho ou será vírus ou será bactéria. Deu certo até aqui? Então, cada bolotinha vermelha dessa ou é um vírus ou é uma bactéria. Claro que pode ser as duas coisas, não tem nenhum problema. O que o macrófago ou as células dendríticas fazem? Vai literalmente fagocitar um exemplar. Então,
Está lá o macrófago e está dentro desse macrófago o vírus ou a bactéria. Perceba que a quantidade de vírus, eu vou chamar de micro-organismos, tá? A quantidade de micro-organismos é gigantesca, tipo, infinitas, perto dos macrófagos. Então, o macrófago não fagocita tudo. O macrófago fagocita um exemplar, 2 exemplares, é pouquinho. O que esse macrófago faz? Ou células dendríticas? Esse macrófago vai apresentar... Opa, sem pico. Então, o macrófago vai apresentar na sua membrana plasmática peptídeos. Lembra o que é peptídeo? Proteínas, né? Aqui, ó. Então, é partezinha do micro-organismo. A gente chama essa partezinha de região antigênica. E essa proteína do macrófago a gente chama de MHC de classe 2. O que significa MHC? Significa complexo de imunohistocompatibilidade. Então você tem a região antigênica, vou até organizar aqui melhor. Ó, o vermelhinho se chama região antigênica. Beleza. Então perceba que macrófago e células dendríticas são células que apresentam o antígeno. Então eles reconhecem o antígeno como sendo um corpo estranho. O antígeno tem o que a gente chama de PAMPs. O que são as PAMPs? São partes antigênicas, padrões. Então todos os antígenos do mundo têm uma sequência padrão que é reconhecida como corpo estranho. A gente chama isso de PAMPs. E aí o que vai acontecer? Uma outra célula agora, chamada de linfócito T, CD4+, tem uma outra proteína de membrana que é chamado de CD4+. CD vem de Cluster Designation. Quando esse CD4+, reconhece a região antigênica que está no MHC, o linfócito T muda de nome, agora ele é chamado de linfócito T de tatu. Auxiliar, também chamado de linfócito T helper, e libera moléculas chamadas de interleucinas e interferon. Então, INT é interferon, IL é interleucina. E aí você vai aprender lá na imunologia que existe umas 30 moléculas de cada dessas, diferentes, que são proteínas. Agora sim, a interleucina e a interferon avisa para o linfócito B, para o linfócito B produzir anticorpos, que a gente chama de imunoglobulinas, que são proteínas. Isso a gente vai chamar de IgG, que são anticorpos. Esses anticorpos vai lá nos micro-organismos para neutralizá-los. Neutralização dos micro-organismos que não foram fagocitados. Esse processo é o processo básico do nosso sistema imunológico. Então, vai. Me ajuda aí. Como é que chama a primeira célula? Ele reconhece o antígeno. O que ele faz com o antígeno? Fagocita.
e apresenta parte desse antígeno no MHC de classe 2. Quem que reconhece essa região do antígeno? CD4+. E o que o linfócito TCD4+ faz? Libera interleucina e interferon. Para quê? Para ativar o linfócito, e o linfócito B produz anticorpos. E esses anticorpos neutralizam os micro-organismos. E aí, esses micro-organismos estariam causando a infecção. Anticorpos. Exatamente. Pode falar, irmão. No caso de uma vacina, que sai no momento do vírus mais tarde. É a mesma coisa. Mas aí eles ficam melhores em fazer o anticorpo ou Não. eles ficam no anticorpo salvo? Não, aí o que acontece? Quando você toma uma vacina, você está tomando isso aqui morto ou enfraquecido. E todo esse processo acontece. Beleza? Tipo assim, esse anticorpo vai ficar meio que salvo no corpo? Não. Aí essas células aqui, ó, essas duas, são chamadas de células de memória. Aí o que acontece? Todo esse processo demora entre 7 e 10 dias para acontecer. Se você já tem salvo em você, ou produzido em você, as células de memória, esse tempo de 7 a 10 dias cai para 3. Como meio que treinados. Ficam treinadas. Então, por exemplo, se você toma uma vacina contra qualquer doença, contra qualquer vírus, aí essa vacina ela está enfraquecida, mas você está colocando em você o vírus. Mesmo Deu certo? sendo ativo ou não. Mesmo sendo inativo ou não. Aí o sistema imunológico vai produzir anticorpo contra esse vírus. Demora 10 dias. Contra a bactéria. Contra a bactéria também. Pode ser vírus ou bactéria. É a mesma conversa. Ele vai crescendo. As células de memória vão morrer. Então não consegue passar isso para as Não consegue. Seria genial, né? Mas não consegue. Aí o que acontece? Quando você entra em contato de novo com aquele vírus, você gripa de novo. Não tem jeito de não gripar. Só que aí a sua resposta não vai demorar 10 dias. Vai demorar 3. Mas, Léo, e se eu entrar em contato pela uma terceira vez com o vírus? Você gripa pela uma terceira vez. E por uma 10ª vez? Você gripa pela 10ª vez. Só que o tempo da resposta imunológica que é menor. Então, tem gente que fala, né? Nossa, eu tenho que tomar vacina contra a gripe todo ano. Sim. Uma que o vírus muda e outra que as células de memória morrem. Então eu vou ter que tomar vacina contra o Covid, mas quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Não existe a ideia de... Tá? Não existe. Isso, e o mais louco de tudo, existem algumas bactérias que as células de memória não morrem. Tipo, quando você toma a vacina do BCG, alguns micro-organismos, as células de memória conseguem viver por vários anos, talvez décadas. Na maioria dos vírus isso não acontece, a célula morre. Aí você tem que renovar a vacina. E aí não significa que, quando você toma a vacina, você deixa de gripar. Lógico que não, gripa todas as vezes. Só que a resposta é mais curta. Deu certo? Para o sistema, então, toda vez que você pensar em infecção, você está pensando basicamente ou vírus ou bactéria infeccionaram o local. Se for, entenda, bactéria, você vai falar assim, nossa, eu não vou esperar 10 dias para o meu sistema imunológico agir. Eu vou matar as bactérias. Como é que você faz isso? Com antibiótico. Aí o antibiótico mata isso. E se for vírus? Mas o vírus não morre com anti-inflamatório. Só tirar a resposta inflamatória. Entende? Se isso aqui for vírus, o que você faz? Nada. Só espera. Não existe fármaco que mata vírus. Não existe. Só as células de defesa, no caso. Só as células de defesa que tomam conta. E aí demora de 7 a 10 dias. Aí você vai falar assim, nossa, e os antigripais? Ajudam as células de defesa a agir mais rápido. Aliviar os sintomas.
e alivia sintoma, mas não mata vírus. Não tem jeito. A gente não tem um fármaco que vai lá no vírus e destrói o vírus. Não existe. Mesmo porque vírus é parasita intracelular obrigatório. Então você deveria matar a célula para matar o vírus que está dentro da célula. Então não mata, não tem jeito, tá bom? Léo, mas não tem nenhum antiviral? Não, não existe. Até hoje, né? Vai que amanhã surge. Vai que surgiu ontem e colocou no mercado hoje. Não existe. Cloroquina, serve para quê? Pra bosta nenhuma. Nada, zero. E os coquetéis? Que reduz a carga viral, é que eles falam que é... Não, então, eles agem na célula que o vírus está hospedando. Aí, dentro da célula, porque o vírus, ao entrar lá dentro da célula, vai utilizar a maquinaria celular para a produção de novos vírus. Deu certo? Então, utiliza ribossomo, tudo. Aí, o que os coquetéis fazem? Vai lá e inibe o ribossomo. Aí, o vírus não se replica. Entendeu a diferença? Então, antiviral age na célula hospedeira e impede com que o vírus dentro da célula hospedeira se multiplique. Mas não existe um fármaco que age no próprio vírus. Deu certo? Deu certo. Então, o que a gente percebeu? Que dor está relacionado com prostaglandina. Calor está relacionado com prostaglandina. Edema e rubor está relacionado com vasodilatação. Então, quando você olha para isso, isso é uma queimadura de qual grau? Segundo grau, porque formou bolha. De onde vem essa aguinha? Do plasma sanguíneo. E aí você tira mais uma fotinha pra gente. Tirou essa foto maravilhosa. Olha só. Aqui você está vendo o vaso sanguíneo em uma situação normal, num transudado e num exudado. Perceba que no transudado e no exudado existe uma diferença básica. Nesse de cima, só sai líquido do seu sangue, que é o plasma, sem proteínas. E aqui, no exudado, é plasma mais proteínas. Deu certo? Então essa é a diferença de transudado e exudado. E perceba que exudado é um processo que acontece na inflamação. Então toda vez que está inflamado, incha. Sim. O inchaço é o edema. E o edema é exudado. Não é transudado. Deu certo? Porque está saindo plasma mais proteínas. Então, toda vez que eu tenho um processo inflamatório, dor, calor, rubor e edema, eu vou ter isso aí. Obrigatoriamente. E aí independe se é, nossa, tirei cutícula, ali inflamou. Isso está acontecendo naquele local. Nossa, eu torci o joelho, meu joelho inflamou. Está gigante. É a mesma conversa. Beleza? Então, independente de qual local está acontecendo a lesão, isso acontece obrigatoriamente. Beleza? Se inflamou, é porque houve a liberação de exudado do vaso sanguíneo. Claro que, algumas vezes, o negócio é minúsculo. Tipo, essa pessoa que tem essa queimadura de segundo grau. Olha o tamanho disso. Tipo, saiu extremamente pouco exudado. Diferente se ela tivesse uma queimadura no corpo inteiro. Ou em grande parte do corpo. Então, aqui eu preciso de fazer reposição. Lógico que não, você tem que falar, tá uma vergonha. Sai daqui. Claro que tá doendo pra caralho, não sei como. Não tem nada a fazer não. É só esperar mesmo. Show de bola? Aí, agora a gente vai pensar o seguinte, ó. Então, quando a gente tem uma resposta inflamatória, a gente vai liberar citocinas pró-inflamatórias, que são interferon e interleucina, e as principais vai ser interleucina 1, interleucina 2, o que a gente chama de TNF-alfa, que são moléculas que vão estimular
vasodilatação e aumento de fluxo. Se aumenta fluxo, fica vermelho. Histamina e prostaglandina a gente acabou de discutir com vocês. Então, irmão, ó, a prostaglandina, ela faz a sensibilização de nervos e por isso dói. É ela que faz a coisa doer. Então, alguns exemplos importantes para a gente. Eu olhei para isso. É uma queimadura de primeiro grau. Quando eu estou olhando para essa região. Quando eu estou olhando para essa região. Quando eu estou olhando para essa região. Contudo, se você olhar para essa região, segundo grau. Tudo bem? Então, muitas vezes, talvez em todas as vezes, você não vai ter uma queimadura de um único grau em toda a queimadura, né? Ela vai ficando cada vez mais profunda de acordo com a lesão. Olhei para isso, mas se você olhar, olha isso aqui. Essa aqui é a segunda, esse pedacinho. Porque tem as bolhas. E acho que você entendeu. Por que fica vermelho? Porque aumentou o fluxo sanguíneo. Por que dá as bolotinhas? Por causa do exudado. Deu certo? Bonitinho? Aí, queimadura de segundo grau. Então aí a gente, você já sabe, tem a formação da bolha, tem, né, o bioquímico que vai ser exatamente esse exudado, enzimas proteolíticas que vai degradar a matriz extracelular para o exudado sair, e as nossas citosinas que a gente acabou de discutir. E aí você tem a destruição da epiderme. Aqui tinha bolha, né? Aí a pessoa foi e furou a bolha. Nesse local, agora você acha que fica mais fácil de ter processo inflamatório ou menos fácil? Claro que está mais fácil. Claro que os micro-organismos pensou, agora vai. Achei o que eu precisava. E aí instalará o processo infeccioso e o anti-inflamatório, e o sistema imunológico vai tentar combater. Então aqui entra vírus, aqui entra bactérias, etc. Pode ser fungo, pode ser um monte de coisa. Deu certo? Olhou para isso? Não, deve estar doendo demais, né? Puta que pariu. Mas Então, ali tem terceiro, né? tem terceiro também. Mas olhou para as bolhas, você está pensando em queimadura de segundo grau. Beleza? Aqui são bolhas que romperam. Aqui deve ser terceiro. Já me cruzou, tá? Já tá numa situação bem ruim. Então, isso é uma discussão que você acha que vai estar lá na nossa provinha de casos clínicos virtuais? Certeza. É certeza absoluta. Lógico. Questão número 2. Isso é 2 ou 4. Lógico. E aí, claro que a gente vai ter um olhar não para o grau. Nossa, isso é primeiro, segundo, terceiro grau? Lógico que eu vou te perguntar isso. Mas, por que está ficando vermelho? Isso eu vou te perguntar. Por que está tendo edema? Isso eu vou te perguntar. Por que dói? Isso eu vou te perguntar. Entendeu a brincadeira? É lógico, gente. Estou te contando a questão número 2. Essa é a questão 2. Talvez a 3. Quando você olha para isso, ó, essa é uma queimadura de segundo grau profunda. Significa que a epiderme e a derme quase que se destruiu totalmente, só que ainda não chegou realmente na hipoderme. Lembra que para chegar na hipoderme, o tecido adjacente, a derme, ele será destruído. Então aqui a gente está pensando o seguinte, está pensando que houve a destruição da epiderme e da derme, mas a gente está aqui ainda, quase chegando na hipo. Pode falar, irmão. Por que nesse primeiro grau não libera aqui, tá?
Porque não atinge os vasos sanguíneos. Na epiderme não tem vaso sanguíneo. É na derme. Entendeu? A partir da derme tem o exudato. Aí quando você chega no terceiro grau, aí muitas vezes destrói os vasos sanguíneos tudo. Aí derrota, aí fode tudo. Deu certo aqui, queridos? Então tira uma foto disso pra gente. E agora, na queimadura de terceiro grau, você vai ter uma desnaturação proteica generalizada no local. Então, as camadas atingidas vai até a nossa hipoderme, como você já visualizou. Existe necrose e perda de função das terminações nervosas. Todos aqueles corpúsculos que a gente viu são destruídos, porque eles estão na derme, e aqui a gente está na hipoderme. Tem um desequilíbrio bioquímico extremamente potente e risco de choque hipovolêmico. O que é choque hipovolêmico? Hemorragia. Por quê? Porque você destrói vasos sanguíneos. E se pegar vasos sanguíneos de médio e grande calibre, tem hemorragia. Tá bom? E aí você está vendo uma lesão em que realmente destrói os tecidos chegando na musculatura. Tem algumas outras fotos que são bem piores que essa, né? Que você consegue ver o ossinho da pessoa lá dentro e fala, caralho. Nesse caso, nessa região, não existe dor. Porque os nervos mortos. E aí não tem jeito de sensibilizar. Né? Deu certo? Mas perceba que se atingir vaso sanguíneo, você vai ter choque hipovolêmico, vai ter hemorragia. Então, o cuidado disso ele é bastante significativo. E dependendo da região em que se pega, por exemplo, se lesionar músculo estriado esquelético, músculo não regenera. Então, se você perder um músculo, perderá-lo para sempre. Não vai ter um novo músculo sendo produzido naquele local. Então, aqui vai ter células da pele tentando fazer a cicatrização? Vai, na maioria das vezes tem até que fazer enxerto, né? E a célula satélite? Qual que é a gamogenese? Mas a célula existe uma discussão com células satélites que, dependendo do tipo de lesão, ela consegue regenerar. Mas elas têm que existir naquele local num período de até 24 horas. Senão não regenera não. Então não é uma máxima absoluta. Não, aliás é uma mínima. Tá. É quase nunca dá certo. E agora, para a gente finalizar, as fases da cicatrização. Precisamos de visualizar essas fases e a gente finaliza a nossa aula. Quando a gente está pensando em fases da cicatrização, perceba que a gente tem 3 fases principais. A fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase da remodelação. A fase inflamatória, acho que você já entendeu, está relacionado com os nossos glóbulos brancos. Tudo bem? E com a liberação de marcadores inflamatórios. Então a pessoa sente dor, fica inchada, etc, etc, etc. Depois que isso acontece, teoricamente o tecido fica protegido. Então, quando eu falo depois, na verdade é concomitante, né? Uma coisa não termina para começar a outra, não. Ao mesmo tempo que você está tendo processos de combate a micro-organismos invasores, você está tendo a fase proliferativa, que é fibroblastos, que você já conhece. Lembra que fibroblastos vai produzir quais fibras? Elásticas, reticulares e essas fibras elásticas, reticulares e colágenas é o tecido cicatricial. Então, não sei se você já viu queloide, a pessoa que tem dificuldade na cicatrização, é porque os fibroblastos produzem mais fibras do que deveria. Elásticas, colágenas e reticulares. Colágeno do tipo 2?
Colagem. E, na verdade, você tem mais do que um tipo de colagem, né? Vai depender muito de onde está o problema. Você tem quase 32 tipos de colagem. E todos produzidos a partir dos fibroblastos. Então, se for tendão, se for ligamento, se for pele, se for etc. Fechou? Aí você será estimulado por fatores de crescimento, que são as citocinas, para a produção desse colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. E a fase da remodelação, que vai reorganizar a matriz extracelular para o colágeno ficar bonitinho de novo. E aí então você tem essa ideia, né? Isso serve para queimadura, isso serve para corte, isso serve para... Todos funcionam igual. Mas você tem a lesão. Se você for ao médico, que você será daqui uns dias, você vai fazer a sutura, e tem diferentes pontos de sutura, mas perceba que micro-organismos invadiram. Aí você começa o processo inflamatório, dói pra caramba, e depois processo de reparo. Então aqui são células fibroblásticas, claro, que estão estimulando os outros tecidos a se reorganizar. Então você vai ter processo de regeneração de vasos sanguíneos, novos vasos sanguíneos serão produzidos naquele local, para levar o sistema imunológico, para levar os fibroblastos até naquele local da lesão, produção de fibras elásticas, colágenas e reticulares, para que você tenha a cura da lesão. E aí, o restante disso vai formando as nossas casquinhas, né? Quando a gente tem o extrato germinativo basal, vai renovando a pele naquele local. E as últimas peles que estavam lesionadas e com resto de debris, é a casquinha que a gente tem e que quase todo mundo arranca. A casquinha não é do extrato córneo? Então, mas ele vai subindo. Ah, tá. Até chegar no córneo. Hã? Não, na verdade, quase sempre fica perfeitinho de novo. Começando pelo basal. Beleza? Basal que vai gerando os outros. O espinhoso, o granuloso, o músculo e o córneo. Então, essas são as nossas fases. Beleza? Inflamação proliferativa e depois o reparo tecidual. Claro que você vai ter que ter mitose, toda aquela discussão bonitinha. Fechou, queridos? Com isso, a gente termina a nossa discussão para a prova da semana que vem. Então, na semana que vem, as nossas aulas de pequenos grupos, elas não terão novidades, a não ser que alguém faça perguntas novas. Então, a matéria, ela finalizou. Deu certo? Então, na semana que vem, a gente vai fazer momentos para tirar as nossas dúvidas. Tudo bem? Na semana, eu mandei ontem para vocês a divisão da turma, para a nossa prova de casos clínicos virtuais. Tá bom? Lembrando o seguinte, ó. O pessoal que vai fazer a prova da primeira chamada, a de vocês começa às 8 horas? Sim, né? Tem que chegar 15 para as 8. Que a gente vai tentar começar exatamente às 8 horas. E aí, o pessoal da primeira chamada, ao chegar lá, vai ser lá nos laboratórios, os mesmos que vocês fizeram a última. A gente vai deixar as coisas de vocês numa sala trancada. Então você vai vir com o seu celular, sei lá o quê.